Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, da minha engole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, tema 30, Livro do Céu, volume 3, 55, 25 de março de 1900. O Verbo de Deus na encarnação torna-se luz das almas. Esta manhã, meu adorável Jesus, ao vir-me, disse: assim como o sol é a luz do mundo, assim o Verbo de Deus, ao encarnar, se fez luz das almas. E assim como o sol material dá luz a todos em geral e a cada um em particular, tanto que cada um o pode gozar como se fosse próprio, assim o Verbo, enquanto dá luz em geral, é sol para cada um em particular. Assim é verdadeiro que a este sol divino, cada um o pode ter consigo como se fosse para ele somente. Quem pode dizer o que eu entendia sobre esta luz e os efeitos benéficos que produz nas almas, que tem este sol como se fosse seu? Parecia-me que a alma possuindo esta luz põe em fuga as trevas, como o sol material ao surgir sobre o nosso horizonte, põe em fuga as trevas da noite. Esta luz divina, se a alma é fria, aquece-a. Se está nua de virtudes, torna-a fecunda. Se está inundada pela nociva enfermidade da tibieza, com o seu calor absorve aquele humor mau. Numa palavra, para não me alongar demasiado, este sol divino, introduzindo a alma no centro de sua esfera, a cobre com todos seus raios e chega a transformá-la em sua mesma luz. Depois disto, como eu me sentia toda abatida, Jesus, querendo me aliviar, me disse: esta manhã quero deleitar-me em ti. E ele começou a fazer seus truques amorosos habituais. Então é grande mistério, né, do nosso Senhor Jesus, o sol divino, que é iluminado, né, e ilumina, que é a fonte de luz, o centro de luz, motivo da nossa vida, é o Verbo de Deus, né? Então é muito grande o mistério. É Ele que é a fonte de toda a vida, a palavra, a verdade, né? A verdade suprema, o que responde tudo, tudo, tudo sobre tudo. Hoje eu falei sobre, né? Ouvi muito sobre ele, li muito sobre ele, muito mesmo, né? No livro de São Justino, maravilhoso. Que livro incrível, maravilhoso. Então, só falei dele hoje. Então é maravilhoso. Meu Deus, não tenho palavras para falar, né? Eu falei dele o dia inteiro, mas tudo, tudo ainda é pouco, né? Em base do que eu ouvi. É muito grande o mistério de Jesus sobre as almas, né? Entendi muita coisa, né? De como surgiu a cristandade, como que realmente foi convencido aqueles imperadores a acreditar em Jesus na Igreja Católica. Depois de um tempo, né? Acabou se clareando claramente o caminho. E aí né, Roma acabou sendo conquistada pela fé cristã. Deu para entender claramente, né? Porque esses homens, os padres da igreja, são muito cheios de Deus, muito iluminados, muito corajosos. Meu Deus, é um exemplo, são exemplos muito grandes, são sóis muito, são estrelas, né? Estrelas iluminadoras, muito iluminadoras do momento ali do começo da igreja. Deus, que Deus os abençoe muito no céu. Eu louvo na divina vontade a vida deles. É maravilhoso mesmo, vi todo o relato deles, toda a coragem deles, meu Deus, é muito lindo mesmo. São Justino foi muito corajoso, muito, muito mesmo. Deus abençoe muito São Justino Marte. Que dê glórias e glórias na divina vontade, que aumente muitas glórias acidentais dele hoje por eu ter lido o seu escrito. Ainda vou ler mais 2 escritos dele, mas é grandioso demais. Deus abençoe muito a vida dele. O abençoe muito no céu, o glorifique muito na divina vontade. Então, é isso aí, né? Ele é o sol da nossa vida, né? Como o sol material dá luz a todos em geral e a cada um em particular, tanto que cada um pode gozar como se fosse próprio. Assim também Deus, o nosso Senhor, Verbo,
da luz em geral, para todos, né? Bons ou maus. É sol para cada um em particular, assim é verdadeiro, que a este sol divino cada um o pode ter consigo, como se fosse para ele somente. Então, até aquela pessoa que é pecadora, que nega Jesus, não vai perder Jesus, vai ter ele ainda como luz, né? Ele não vai negar, né, para essa pessoa a luz enquanto ela viver. Então, é muito grande esse mistério, né? Ele não nega a luz para quem está no pecado. É muito grande isso, né? A pessoa está morta já por dentro, mas ele ainda busca essa alma até o último momento, né? Meu Deus, é grande demais. Quem pode dizer o que entendia sobre esta luz e os efeitos benéficos que produz nas almas que tem este sol como fosse seu? Parecia-me que a alma possuindo esta luz põe em fuga as trevas, como o sol material ao surgir sobre o nosso horizonte põe em fuga as trevas da noite. Esta luz divina, se a alma é fria, aquece-a. Se está nua de virtudes, torna-a fecunda. Se está inundada pela nociva enfermidade da tibieza, né, aquela mornidão da fé, com seu calor absorve aquele humor mau. Numa palavra, para não me alongar demasiado, este sol divino, introduzindo a alma no centro de sua esfera, a cobre com todos os seus raios e chega a transformá-la em sua mesma luz. Mas isso depende da alma, né? Que não está falando isso. Tem o poder de fazer isso, mas depende da alma, né? Porque ele pode ser a luz para todos, mas nem todos aproveitam a luz. Infelizmente, ele vai falar isso em outros trechos, né? Então, aqui só está falando da parte de Jesus, mas da parte da alma, não, né? Só se a alma quer, né? Ela consegue se aquecer com essa luz. Só se a alma quer, né? Ela vai se tornar fecunda de virtudes. Só se a alma quer, ela vai estar, né? Sair da tibieza. Então, é muito importante entender isso, né? Se a alma quiser, né? Respeitar a liberdade, apesar dele ser essa luz incrível, é respeitada a liberdade da alma, né? Mas é grande tudo que ele é capaz de fazer na alma. Qualquer pessoa que se aproxima de Jesus pode ser aquilo, né, o mais próximo possível da luz, né? Pode chegar longe, longe, longe com a ajuda de Jesus, né? Pode ser um elemento, pode ser um canal de vida muito grande na Terra, né? Ser um canal de muita evangelização, de muito bem para as almas, né? Para as outras almas. Então, uma pessoa que se aproxima de Jesus pode ser muito, muito bem usada por Jesus para muitas coisas, né? 1 de abril de 1900. 3,56, outro trecho. As paixões mudadas em virtudes. Depois de esperar, meu doce Jesus fazia-se ver dentro do meu coração. Parecia-me ver um sol que expandia raios. E olhando no centro deste sol, descobri o rosto de Nosso Senhor. Mas o que me fez espantar, é que via no meu coração muitas donzelas vestidas de branco, com coroas na cabeça, que rodeavam este sol divino, alimentando-se daqueles raios que expandem este sol. Oh, como eram belas, modestas, humildes e todas atentas, e deleitando-se em Jesus. Então, não conhecendo o significado disso, com um pouco de temor, pedi a Jesus que me fizesse saber quem eram aquelas donzelas. E ele me disse: essas donzelas eram suas paixões, que agora que com minha graça mudei em outras tantas virtudes, que me fazem nobre cortejo, estando todas à minha disposição. E eu, em recompensa, as vou nutrindo com minha contínua graça. Ah, Senhor, no entanto, me sinto tão mal que me envergonho de mim mesma. Então ela, né, ela recebe essa confirmação de Jesus, mas ela ainda não percebe, né, que ela é uma pessoa cheia de virtudes. Então, então as virtudes são muito importantes, né? Tanto que no livro ontem do pastor de Hermas, na parábola lá, falou sobre virtudes, né? Sobre 8 virgens que levavam as pedras para dentro, né? Aí ele falou várias coisas lá que eram as virtudes das almas, né? Que sem essas virtudes, se não passasse por essas virtudes, as almas não poderiam estar na igreja, aceitas, né, no corpo da igreja. Então é muito interessante a parábola, né, falando sobre essas oito, oito virgens, né, que chamava 8 virgens. Mas tudo bem, é um pouco diferente o contexto lá, né? Aqui tá falando de donzelas, que eram as paixões da Luísa, e que agora já mudou, com a ajuda de Jesus, pela graça dele, nas virtudes.
que fazem cortejo, né? Estando todas à minha disposição, e eu, em recompensa, as vou nutrindo com minha contínua graça. Então, as virtudes ali, no caso da Luísa, que ainda está no volume 3, Vivendo na Santidade Humana, são, né, belas, modestas, humildes, né, todas atentas. Então, são vários detalhes, assim, bonitos, né, da alma da Luísa, que ajuda, que são o bem, né, que a Luísa já aprendeu a desenvolver, a humildade, né, a mansidão, várias coisas que a Luísa tinha de paixões e que se transformaram em virtudes e que favorecem bastante, né, a felicidade de Jesus estar ali com ela, né, cortejando, nobre cortejo. Então, ele vai nutrindo cada vez mais essas virtudes para crescerem mais na alma da Luísa e fazê-la se aperfeiçoar cada vez mais no bem, né, que é ele que é a fonte desse bem, né, o sol e elas ao redor deste sol, né, estão sendo nutridas através da luz de Jesus. Ele é a fonte do bem e a partir daí é que são transformadas as paixões da alma em virtudes. Então sempre é em base da vida com Jesus, né, do relacionamento com Jesus, do amor por Jesus, da vida com Deus, da fé, que essas virtudes, né, que a própria fé é uma virtude infusa no batismo, a fé, esperança e caridade é infusa no batismo, é uma graça absurda, né, que a gente recebe na igreja. Então é muita bênção de Deus, né, a gente compreender todo esse mistério do que Deus é capaz de fazer numa alma para que ela possa ser dele e desenvolver todo o bem, toda a felicidade nele, né? Então é muito grande, muito grande. Hoje eu li bastante sobre isso, sobre os cristãos, achei lindo demais, né? Nossa, meu Deus, é muito lindo, gente. Nossa, o livro do São Justino Marte é a coisa mais linda do mundo, meu Deus, estou encantada. É muita coisa que ele fala. Ele conta todas as profecias, até umas que eu nunca tinha entendido sobre Jesus. Nossa, é muito incrível, assim, muito incrível mesmo. Nossa, eu não sei, não tenho palavras para descrever o bem que fez para minha alma ter lido esse livro hoje e entender, né, que Jesus realmente, né, confirmar tudo isso que eu já tenho aprendido, que eu já tenho falado, nada que foi novidade para mim, mas foi, né, também informações importantes, mas assim muito grandes, né, que só faz a gente crescer mais e mais na nossa vida com Deus, né? Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venço divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que eu estou a fazer, em todas as ações que farei durante o dia. Amém. Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. O Verbo de Deus na encarnação torna-se luz das almas. Esta manhã, meu adorável Jesus, ao vir, me disse: assim como o sol é a luz do mundo, assim o Verbo de Deus, ao encarnar-se, fez luz das almas. E assim como o sol material dá luz a todos em geral e a cada um em particular, tanto que cada um pode gozar como se fosse próprio, assim o Verbo, enquanto dá luz em geral, é só para cada um em particular. Assim é verdadeiro que a este sol divino cada um pode ter consigo como se fosse para ele somente. Muito grande isso, né? Então, assim como o sol é luz do mundo, assim o Verbo, né, Jesus, ao encarnar, ele é luz para cada um de nós. Então, ele é o Verbo, a palavra, né? E ele é para todos nós, né? Ele veio com um propósito universal, né? Para redimir as almas e santificá-las novamente, né? Então, em geral, para todos, né?
Mas, da mesma forma que é para todos, ele trabalha de forma particular na vida de cada um, de modo que cada um pode ter o sentimento de que Jesus é todo dele, né? Pode tomar todo para si, né? Como se fosse o próprio, né? Então, assim, da vida dele, porque tudo é como dom, ele se deu como dom. Porque ele não precisava nele mesmo, ele é santo, né? Então, todo o mérito dele na humanidade dele, ele fala que ficou como que suspenso para a criatura tomar posse das orações dele, da vida dele, dos atos dele, das penas dele. Então, tudo que você puder, né, absorver de Jesus, ele é a sua luz, né? Tudo que ele veio e disse, tudo que ele fez, ele está dando como dom a própria vida, as próprias palavras, os próprios sofrimentos, tudo, né? Então, assim, é muito grande, né? Ele fala que do mesmo modo que o sol, aí ele faz uma comparação com o sol, né? Ele diz que ele faz o bem universal, mas também faz o bem a todos em geral e a cada um em particular, né? Cada um toma conforme a sua disposição. Ele está ali disponível, mas cada um também toma de acordo com a sua disposição, porque tem esse elemento da disposição da alma que a gente sempre pontua, né? Que é lógico, né? Que é o lógico isso, né? Porque Deus, ele deu a liberdade, né? Então, cada um, ele toma também, né, dessa graça de acordo com o qual ele se dispõe, que ele busca, entendeu? Está ali disponível, está ali acessível, mas aí vai depender de cada pessoa, né? Então, até esse particular, do quanto que a pessoa vai, assim, gozar dessa luz, vai depender da própria disposição dela, né? Então, a pessoa pode tomar como coisa sua, né? Porque tá ali para ela mesma. Entendeu? Jesus não veio e não falou coisas e para falar só por falar, não, né? As palavras, a vida dele, ele está sendo dado para nós, é nosso aquilo. Aquilo é para a gente pegar como patrimônio nosso. Patrimônio as palavras dele, né? Tomar posse das palavras dele, tomar posse da vida dele, tomar posse dos atos dele. Então é para a gente tomar dessa fonte. Ele fala, quem beber, né? Quando ele falou com a mulher no poço, né? Nunca mais vai ter sede, né? Então ele é a água, né? Que sacia. Então ele é para a gente comer, é para a gente degustar, né? É para a gente ir lá e consumir, né? Tomar posse, receber, né? E, entende? Não mais ficar na pobreza espiritual, mas tomar posse da vida de Jesus que já foi deixada para nós, a vida divina, né? Então, como sua, é sua vida. Ah, é só a vida de Jesus, os atos de Jesus, as orações de Jesus. Não, é sua vida está ali, né? A vida que você deveria viver está ali, a vida de santidade que você deve viver está em Jesus. Então, tomar posse como coisa sua. Ali está a sua vida, né? Não olhar para Jesus como alguém que você vê de fora e está conhecendo, simplesmente, entende? Mas se encontrar em Jesus e compreender, né? Se conhecer em Jesus também, entender que a sua vida, essa vida foi a vida que você vive, foi dada por Ele, é por causa dele, né? E se não fosse por Ele, você não poderia viver. Porque nada você pode fazer sem Ele, você não pode nada sem Jesus, entende? Ele é tipo o seu fôlego, né? Tudo, né? Então, assim o verbo, a palavra. Enquanto da luz em geral, a palavra está dita ali, né? Por exemplo, ela está sendo proclamado o evangelho na missa, para todo mundo que está na missa. Então, dá luz em geral para todo mundo ali, né? A palavra foi proclamada. Mas, ao mesmo tempo, é para cada um em particular, porque você está ali ouvindo e aquilo vai te tocar de um jeito, tocar outra pessoa de um jeito, aí vai depender de quem está prestando atenção. Tem gente que pode não estar prestando atenção e vai sair sem luz. Tem gente que vai ouvir com muita atenção e vai ficar iluminado, né? Nossa, isso responde uma coisa que eu estava perguntando há muito tempo. Aí você tomou em particular, porque aquilo iluminou, você absorveu algo especial, né? Aquilo te iluminou, abriu um véu para você. Então você recebeu uma luz em particular por causa que uma situação que você estava contemplando, buscando entendimento, e aquela luz ali te iluminou. Então você também, você se alimentou em particular, você pega para sua vida
e leva para sua vida aquela palavra, né? Que ela vai iluminar para você. Então você está tomando em particular para sua alma, né? Naquele momento você está ouvindo como se fosse só você ali na igreja e Jesus. Aí a palavra está sendo dada, né? A luz está sendo exposta, está ali para todo mundo. Então, assim, não deixa de dar luz para ninguém, até aquele que não vai ouvir. Ele dá luz para todo mundo, em geral. Ele dá luz para todas as pessoas da Terra, mesmo as que não estão buscando ele. Ele não deixa de dar luz, ele não deixa de dar oportunidade, né? Ele não deixa de fazer de tudo para alcançar aquela pessoa. De várias formas ele usa para levar essa luz para a pessoa, né? Só que o contato com essa palavra também é particular de cada alma com Deus. É a resposta de amor que ela vai dar, né? É a resposta, a disposição que ela vai ter, né? Então é tipo assim, então, assim é verdadeiro, que a este só divino cada um pode ter consigo como se fosse para ele somente. Quem pode dizer o que entendia sobre esta luz e os efeitos benéficos que produz nas almas que tem este só como se fosse seu? Isso é muito grande, né? Parecia-me que a alma possuindo esta luz, então a pessoa toma posse como coisa sua. Não é simplesmente a palavra de Deus, assim, mas tipo assim, é Deus, é tipo assim, a palavra de Deus, é aquilo que foi falado na escola, sobre, é uma forma de você ver a lei, né? Sem aquela fé, assim, aquele amor, sem, assim, entrar no coração daquilo, né? Sem olhar o sentido em Deus daquilo. Você simplesmente ouvir o teu conhecimento. Como a palavra de Deus. Você tem o conhecimento que Jesus falou aquilo, mas aquilo pode não. Você nem tomar aquilo como coisa sua. Aquilo ali para você não fazer diferença nenhuma na sua vida, você não leva aquilo como. Quando você está lá na sua vida fazendo as suas escolhas lá, você não pensa que naquela palavra que você ouviu, que ela pode estar tentando te dizer alguma coisa sobre também as escolhas que você tem que tomar. Você não liga a sua vida àquela palavra. Você não, toma, você não leva para você, para a sua pessoa, para o seu pessoal, para o seu coração. A carapuça não cai para você. É a palavra de Deus, mas fica lá em Deus, tipo assim. É o que ele gosta, é o que ele tá falando. É a lei dele, eu entendi a lei dele, eu conheço a lei dele. Ah, que bacana, mas só tá no seu conhecimento. Você não ama, você não viu o sentido naquilo em Deus, né? Você não buscou o sentido em Deus, aquilo ali, entendeu? Então aquilo ali não tem. Então, assim, você não penetrou no profundo, né? Então é muito sério. Quando você toma como coisa sua, você vê o sentido, você busca o sentido, você dá valor para aquilo que está sendo falado em Deus, né? Então, assim, você entende que ele está falando com você. Ele não está só falando para você uma coisa, ele está falando com você. E quando ele fala, ele está te dando aquilo. Então, ele quer você atento para viver aquilo. Ele está te iluminando para mudar a sua vida. Não é uma palavra simplesmente para você achar bonita e pronto. Não, ele está te alimentando. Aquilo ali é para você tomar como alimento. Aquilo ali é para você viver, né? É vida. Então, quem pode dizer o que entendia sobre essa luz e os efeitos benéficos que produz nas almas que tem esse só como fosse seu? Então, o efeito dessa luz depende de como a pessoa se alimenta dela, de como ela ouve, né? Ela pode ouvir nem dando atenção, ela pode ouvir, mas como a palavra de Deus, que é Deus que sabe falar daquele jeito e tal. E ela pode ouvir tomando posse como coisa dela, não, Deus está falando comigo em modo particular. Parecia que você não está vendo mais ninguém na igreja. Igual eu falei, você está lá na igreja com um monte de gente ouvindo a mesma palavra. Mas você, naquele momento, está, Deus está falando comigo. Você não ficar aí com Beltrano, é com Ciclano, é com meu marido que tem que estar aqui ouvindo. Não. Deus está falando comigo nesse momento. Então, por isso que eu vou prestar atenção, porque está falando comigo. Ele está me dando alguma informação importante, luz. Então, assim, eu tenho que parar para ouvir. É atenção, Deus está se comunicando comigo por meio da palavra dele. Ele está me dando luz sobre como é que eu vivo. Então, se é para mim, ainda mais você sabe que você vai pôr em prática, se você quer tomar posse como coisa sua, é que você presta mais atenção ainda, senão, como que você vai saber como fazer? É igual quando você tem que fazer uma receita de bolo, você tem que prestar atenção lá no vídeo da pessoa explicando, né? Para você ir lá e fazer igual, né? Você tem que estar muito atento, né? No que está, né, na explicação do passo a passo. Então, você ouve a palavra de Deus assim também, quando você entende que você precisa viver aquilo. Quando você vai com alguém que está se alimentando, degustando aquilo, né? Então, o efeito é de acordo com como a pessoa se aproxima. Então, tem muito a ver com a disposição da criatura, né? Parecia-me que a alma possuindo esta luz põe em fuga as trevas, olha para você ver. Quando ela toma como coisa sua, põe em fuga as trevas. Se ela está com algum pensamento errado, se ela está com dúvida, com desânimo, ela ouve aquela palavra de Deus e parece que dá uma.
animada, né? Parece que sai aquele humor nojento, aquela coisa ruim, aquele pensamento nojento, ruim, de trevas que estava na cabeça dela, aquela confusão, né? A palavra de Deus dá um alívio, limpa, né? Limpa ela, né? Ela fica assim, iluminada, né? Ela, se ela estava confusa, se ela estava meio na ignorância, se ela estava meio ruim das ideias, aquela palavra põe em fuga a escuridão que estava dentro dela e acaba aquilo, né? E ela fica aliviada, né? Como o sol material surgir sobre nosso horizonte, põe em fuga as trevas da noite, né, que é a vontade humana. Esta luz divina, se a alma é fria, a pessoa está muito fria, a pessoa está muito desanimada, né? A palavra, mas assim, ou seja, a palavra é poderosa, ela acaba com a frieza, mas depende de como a pessoa alimenta, né? A pessoa pode estar fria, para as coisas de Deus lá na igreja, só pensando na hora de ir embora. Se ela já está com a cabeça em outro lugar, entendeu? Ela não vai conseguir pegar a luz daquela palavra, porque dentro dela tem resistência. Mas se a alma vai com sede, querendo ali na hora largar dela, e quer Deus, e está ouvindo com aquela já disposição interior, acaba aquela frieza, né? Entendeu? Aquece-a, né? Ela se sente alimentada, ela se sente fortalecida, né? Pronta para a batalha. Levanta ela. Se está nua de virtudes, né? Se está, né, tá sem coisas bonitas, boas, belas na alma dela, atitudes corretas, né? Torna-se a fecunda, porque a palavra ali vai mostrar para ela, né? As virtudes, né? O comportamento correto nas realidades que ela tem que ter e tal. Se está inundada pela nociva enfermidade da tibieza, em seu calor absorve aquele humor mau. É verdade, gente, a palavra de Deus é assim mesmo. Numa palavra. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma palavra que tem que ser falada bem assim mesmo, com a gente assim, rasgada mesmo. Para de pensar em você mesmo. Ó, se você continuar aí em você mesmo, Deus vai embora, hein? Jesus vai embora, porque não dá para ficar no coração assim, parece que aquilo acaba, né? Então, assim, para não me alongar demasiado, esse sol divino introduzindo a alma no centro de sua esfera, olha lá, a cobre com todos os seus raios e chega a transformá-la em sua mesma luz. Então, ela também se torna luz. Ela não só está recebendo luz, ela se torna luz também. Ela se torna aquilo que ela está se alimentando. Então, ela se torna uma pessoa cheia de luz de Deus, né? Para levar para os outros. Porque a palavra de Deus, quando realmente Deus é a vida de uma criatura, ela vai transbordar isso, né? As palavras, as atitudes, né? Ela não vai conseguir, ela vai falar de Deus, ela vai falar dessa luz, é o que ela vai ter para dizer para as pessoas, é o que ela vai ter para levar, é o que ela aquilo se torna a natureza dela também, né? Então, assim, é muito grande, porque aquilo ali, porque ele que vai habitar, por meio da palavra, é o próprio Jesus que está vindo morar em você. Então, ele está morando dentro de você, né? Esse centro está dentro de você mesmo, porque Jesus está lá, né? Ele é o centro, né? Ele é o sol que está hospedado lá, né? Vamos dizer assim, está dentro de você a fonte. E não tem como essas luzes que estão iluminando a sua mente, né, vai transbordar para fora, né? Então, assim, é muito grande isso, né? Então, você se torna a própria luz, tudo em você, né? Seus pensamentos, suas palavras, seus atos, tudo. Depois disso, como eu me sentia toda abatida, Jesus, querendo me aliviar, disse: Esta manhã quero deleitar-me em ti. E ele começou a fazer seus truques amorosos habituais. Aí, que é o momento que dá aquele carinho, aquele consolo para ela, né? Porque ela estava privada certamente dele, estava batida, né? E ele falou: Hoje eu quero me deleitar contigo, né? Então é muito bonito. Nossa, muito lindo mesmo, né? Não é fácil não, também não, né? O estado dela, assim, de esperar por ele, né? Ela fica com aquele desejo ardente, né? Eu tava vendo o vídeo do menininho, quando Jesus, ele viu Jesus no hospital, aí quando Jesus parece que tava indo embora, ele ficou, não vai! Começou a chorar, eu falei assim, nossa, isso é uma coisa muito forte. Você ter o sensível e perder isso, você ver Jesus e Jesus ir embora, deve ser uma coisa muito forte. Não deve ser fácil, não. Nossa Senhora. A alma da pessoa, ela não quer mais se separar dele. A pessoa sente uma atração poderosíssima, né? E é muita dor, né? Quando ele... Não é que ele vai embora, né? Mas sensivelmente, assim, também a alma não consegue... Nossa, porque ver Jesus deve ser uma coisa muito forte, né? Mas deve ser uma coisa poderosa. Muito forte, né? Eu nunca vi, eu não sei, né? Mas deve ser muito forte
ver Jesus. E aí, né, ela esperar ali por ele, nossa senhora, deve ser um angustiante, né? Então, quando ele vem, é um alívio. Então, ele, assim, vai cuidando da alma dela, né? Agora é o momento de recompor ela, né? Agora é o momento de deleitar-me, né? Então, e para ele também é um repouso imenso ter uma alma assim na terra. É muito forte, né? Para Jesus é um descanso, é um consolo muito grande ter alguém amando e esperando por ele na terra e querendo ele desse jeito, né? E ele tendo onde descansar, repousar. Meu Deus, gente, é muito incrível, né? É isso que ele quer na alma que vive na divina vontade. Ela é o deleite dele, onde ele quer deleitar, né? Onde ele quer descansar também, né? E a gente descansa ouvindo os desabafos dele, descansa ele. Então é muito grande. As paixões mudadas em virtudes. Depois de esperar e esperar, meu doce Jesus fazia-se ver dentro de meu coração. Parecia-me ver um sol que expandia raios. Interessante, né? É a continuação desse outro trecho, né? Ele falou disso mesmo, que a luz, que a pessoa é transformada em sua mesma luz, então fica dentro da pessoa mesmo, né? Essa fonte, esse sol, né? E ela vê exatamente isso. Jesus fazia se ver dentro do meu coração, até lá dentro. Parecia me ver como o sol que expandia raios. E olhando no centro desse sol, encobri o rosto de Nosso Senhor. Mas o que me fez espantar é que via no meu coração muitas donzelas vestidas de branco, com coroas na cabeça que rodeavam esse sol divino, alimentando-se daqueles raios que expandem este sol. Como eram belas, modestas, humildes e todas atentas e deleitando-se em Jesus. Então, não conhecendo o significado disto, com um pouco de temor, pedi a Jesus que me fizesse saber quem eram aquelas donzelas, e ele me disse: essas donzelas eram suas paixões, que agora, com minha graça, mudei em outras tantas virtudes que me fazem nobre cortejo, estando todas à minha disposição. E eu, em recompensa, as vou nutrindo com minha contínua graça. Ah, Senhor, no entanto, me sinto tão mal que me envergonho de mim mesmo. Então, ele que vê a alma, né? E fala para ela mostra para ela que são virtudes dela, porque ela mesma, né, fala, eu me sinto mal e me envergonho de mim mesma, ela não vê nada nela, né, nada de bom nela, né, é o próprio Jesus que revela para ela a alma dela e mostra o que que ele está fazendo lá, né, que as paixões dela foram transformadas em virtude, né, todas as vezes que ela se resigna, né, se ela tem uma paixão por alguma coisa, não aceita, por exemplo, o confessor, mas aí ela resigna e aceita o confessor. Então aquilo é transformado, né? Ela vai ficando pacífica naquela realidade. Então são as coisas assim, de valor, né? A modéstia, a humildade, as virtudes, né? A obediência, a fé, né? Todas ali estão ali voltadas para servir a Jesus e ele no centro, entendeu? Então, assim, ele muda, né? Isso me faz muito parecer assim, o processo que faz na nossa alma, que é aquela, quando ele fala da casa, que tá tudo bagunçado, fora do lugar, né? E a luz dele entra e começa a revelar o que tá feio, o que tá estragado. E aí precisa fazer aquela purificação, né? E a medida, né, daquela purificação, não é assim que significa você não ver mais defeitos em você, misérias. Mas Deus usa dessas próprias misérias. Então, quando eu vejo essa realidade das paixões se tornando donzelas, né, como nessa visão, aí eu fico pensando assim, nesse processo mesmo de Deus transformar todas as coisas, né? E até da nossa própria pequenez, ele utilizar para servir ele, os propósitos dele, né? Que não tem nada na nossa alma assim que ele não possa transformar, né? Porque a gente ainda por dentro da gente fala assim, eu não tô vendo tudo isso aí que o senhor tá falando, né? Não tô, né? Parece que tô fazendo nada, né? Mas assim, mas o que ele tá fazendo, né? O que ele vê. Então eu vejo assim que ele usa tudo em nós, né? Se você tem uma paixão de ira, mas às vezes ele usa dessa força para servir os propósitos dele, né? Para você falar com firmeza das coisas dele, né? Então, assim, acabam.
se convertendo no bem, né? Mas é bem interessante. Então é isso que eu tenho para falar, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. O Verbo de Deus na encarnação torna-se luz das almas. Esta manhã, meu adorável Jesus, ao vir, me disse: assim como o sol é a luz do mundo, assim o Verbo de Deus, ao encarnar, se fez luz das almas. E assim como o sol material dá luz a todos em geral e a cada um em particular, tanto que cada um pode gozar como se fosse próprio, assim o Verbo, enquanto dá luz em geral, é sol para cada um particular. Assim é verdadeiro, que a este sol divino cada um o pode ter consigo, como se fosse para ele somente. Incrível, né? O sol é a luz do mundo. Imagina, a gente só consegue discernir as coisas, ver as coisas, enxergar, consegue viver aqui na Terra por causa do sol iluminando. Faz a gente conseguir enxergar onde estão as coisas, né? Enxergar o mundo. O sol é a luz do mundo, o Verbo é a luz das almas. Assim como o sol material dá luz a todos em geral e cada um em particular, tanto que cada um pode gozar como se fosse próprio, assim o Verbo, enquanto dá luz em geral, é sol para cada um em particular. Quando, quando Jesus veio ao mundo, veio para, quando ele se encarnou, se fez luz das almas. Então, assim, o mundo, as almas estavam cegas, cegas, e ainda estão, se não tem essa luz de Jesus, né? A gente não consegue discernir nada, entender nada, ver nada com. A gente vê tudo de cabeça para baixo, todo distorcido. As almas, a nossa alma vê tudo distorcido, não consegue discernir nada, não consegue entender nada. O Verbo de Deus, ao encarnar-se, se fez luz das almas. E assim como o sol material dá luz a todos em geral e a cada um em particular, aí o sol, ele é geral, né? Dá luz para todos, mas para cada um em particular. Todo mundo pode falar: o sol é meu, eu tenho um sol só para mim. Assim, o Verbo, ele ilumina todos em geral, mas cada um em particular. Você pode ter Jesus só para você, te iluminando em cada instante da vida, cada tempo todo, né? Você sempre dia na sua alma, você nunca tá no escuro, nunca tá ignorante do que está acontecendo no mundo e na sua vida, né? Você sempre tem essa luz de Deus para enxergar as coisas como Deus vê. Tudo, 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 tudo que acontece, tudo, qualquer coisa. E aí, tendo essa luz, a gente não desanima, não desespera, não fica triste, assim. Às vezes acontece alguma coisa, você fica triste, mas aí Jesus vem, te explica, te mostra as coisas mostra tudo como ele, assim, mostra a verdade. E a gente fica em paz, numa paz assim insondável, apesar das dores, das dificuldades. Você não fica desesperado. Na hora ali que acontece alguma coisa, você chora, fica triste, mas depois Jesus vem assim, o conhecimento te consola e você fica em paz. Tá tudo bem, eu entendi, Senhor, o que tá acontecendo. Ontem aconteceu uma coisa muito triste lá em casa, eu fiquei triste, chorei muito. Nossa, parece besteira, mas eu chorei bastante, muito triste. Ah, eu tava assistindo a aula, ontem eu faço pós-graduação toda terça-feira, eu estava assistindo a aula e meu marido ia sair com meu filho mais velho pro mercado. Aí ele falou assim: faz a lista de compra que eu vou no mercado fazer as compras. Tava faltando tudo lá em casa, porque
a nossa rotina tá bem complicada por causa da reforma, né? Tá tudo fora do lugar, tudo assim, bem complicada a rotina por causa da reforma com a gente lá dentro, né? E aí ele foi fazer compra que não tinha mais jeito. E aí ele, ele foi sair no carro. Ele saiu, de repente ele voltou. Na mesma hora, olhou pra mim e falou assim, entrou no quarto e falou, a Cila morreu. A Cila é a gatinha, a gata lá de casa. Lá em casa tem 2 gatos, uma fêmea e um macho, irmãos. Aí ele falou, a Cila morreu. E eu, meu Deus, mas como assim? O que aconteceu? Ele foi sair no carro, ela estava debaixo do carro, ele não viu e ele esmagou a cabeça dela. Nossa, gente, que dor. Ele esmagou. Ela ficou esmagada debaixo do carro. Assim, ela sempre tem ela tinha essa mania de ficar debaixo do carro. Mas assim que a gente ligava o carro, ela saía, fugia. Saía, ela nunca ficou, ela sempre saía fugida. Quando liga o carro, mas o meu carro, ele não faz muito barulho quando liga, mas mesmo assim, o gato é muito sensitivo, assim, ela sabia que a gente ia sair com o carro ligava e ela saía, eu não sei o que aconteceu, que ela não conseguiu sair a tempo. Meu marido disse que olhou, assim, mas não viu. Gente, esmagou a cabeça, o olho dela saiu, assim. E já tem 4 anos que a gente tem ela. Aí eu fiquei. Aí assim, aí aconteceu, né? Ela morreu mas o que eu tava falando, Jesus, ele sendo a luz ele fala, né? A luz para as almas. Tanto o sol, como o sol ilumina a todos, em geral, mas em particular, ele ilumina toda a situação que acontece e a gente fica numa paz insondável, assim, uma paz, mesmo na situação difícil, que a gente fica triste, né? Mas a gente entende o propósito de tudo que acontece, aí você fica em paz, independente de qualquer situação que esteja acontecendo. E aí nessa situação eu fiquei, né, apesar de ficar triste, fiquei em paz na hora, eu fiquei triste, né, ainda mais vendo a situação que foi, o jeito que ela morreu, é, por assim, qualquer situação, ele é esse sol que ilumina qualquer coisa, porque ele falou, né, esse sol que é para cada um em particular, e ele tá o tempo todo iluminando a gente se a gente procura. Se tem essa disposição, né? Se ele tá, se a gente tá o tempo todo conectada com ele. Aí eu até achei engraçado que eu fui comentar com a colega minha sobre isso. E aí eu falei pra ela o jeito que eu tinha feito, né? Eu falei assim, aconteceu isso e isso. Aí meu filho tava chorando muito, mas meu esposo queria tipo, sumir com a gatinha, né? Sumir com ela, levar ela pra algum lugar e enterrar ela longe da nossa casa e tudo. Aí na hora eu falei assim, não, a gente tem que enterrar ela aqui em casa, no quintal, e fazer eles participar de tudo, né? Deixar ele ver, a gente. E ele, não, Michele, mas ela tá muito machucada, ele não pode ver, tá muito feio. Eu falei, não, mas pelo menos eu vou enrolar ela no paninho, a gente não precisa mostrar tudo, mas é bom ele ver a gente fazendo, tipo, enterrando, ele ver que ela morreu, né? Tipo assim. Aí fiz tudo e ele, mesmo que ele chorasse muito, eu não poupei ele de ver a morte dela, de ver ela morta lá e tudo. E ele chorou, chorou, chorou bastante, o mais novo. Aí, hoje ele já estava tranquilo. Ele falava assim, a Cila morreu, mas sem chorar, sem ficar triste, já estava normal. E eu conversando com a minha colega, e ela falou assim, nossa, é isso mesmo que a gente, ela é psicanalista. Ela falou, nossa, é incrível, porque é exatamente assim que a gente fala para fazer. Não esconder nada da criança, não poupar ela da verdade, por mais que doa, por mais que seja dolorido, a verdade não pode ser, a verdade tem que ser dita, tem que ser falada a verdade, mesmo que dói. Porque a criança fica com, assim, a gente tem que viver tudo, a gente tem que viver tudo que acontece, as emoções, a gente tem que chorar, tem que viver o luto, as coisas assim que a gente perde, a gente não pode ignorar essas coisas, tentar esconder a situação da criança, sabe? Aí ela, nossa, Michelle, é impressionante, porque, tipo assim, você teve a luz pra fazer o que era certo, mas aí eu já tinha falado pra ela várias coisas sobre Deus, né? E eu falei assim, é Deus que ilumina, Deus que falou comigo, Deus que me mostrou como fazer, Ele que mostra.
Aí ela fica assim, boba, ela fala, realmente. Aí eu fiquei pensando, né? Realmente é esse sol que ilumina a nossa alma em todas as situações, pra gente saber o que fazer. Aí até a outra colega que estava perto falou assim, que a maioria das pessoas esconde. E ela falou, não, mas a pessoa esconde não por maldade, ela fica querendo poupar a criança de sofrer, né? Aí a psicanalista falou, sim, realmente as pessoas fazem isso por ignorância, porque não sabem. E tentam ajudar a criança, poupar ela do sofrimento, inventar, mentir. Acontece muito isso, ela falou, muita gente chega lá para eu atender, porque a mãe ficava mentindo, ficava assim, a criança é uma criança que nunca ouviu a verdade das situações difíceis. Em caso de separação, por exemplo, caso de separação, a mãe fala assim: não, filha, seu pai viajou. Tipo, o pai some. Aí fala pra criança: seu pai viajou. E depois fala: a gente separou. Ah, ela falou que essas pessoas que têm isso, que acontece isso, fica com um problema tão grave, de um sofrimento tão grande, que a mente fica tão confusa, que dá um problema sério, assim, que a pessoa fica guardando muita coisa, muitas incógnitas, assim, na cabeça. E que é muito bom a gente sempre falar a verdade, independente do tanto que a pessoa vai sofrer. E a menina foi e falou assim: não, mas isso, a gente fala isso não por maldade. E ela mas é por falta de conhecimento, é por ignorância. E aí ela fala para mim: pois é, Michelle, eu fico impressionada porque você faz o que é correto, digamos assim, de acordo com a ciência. Só que é Deus que fala para você. Eu falo, pois é, mas é Deus que é o criador de tudo, né? Ele que sabe que é o melhor para todo mundo. Então, é isso que eu tô falando, que Deus, ele ilumina a nossa alma. Ele ilumina a nossa alma para fazer o que é certo, para fazer o que é o bem, o que é o correto, para fazer o que é justo. Sempre. Isso é um exemplo bobo do que aconteceu. Que Deus me iluminou, assim, o que fazer. E aí a menina até falou, nossa, é isso mesmo. Ah, claro, né? Pois é Deus que ilumina tudo. Ele falou, ele é o sol que ilumina em geral, ele que ilumina. Se o cientista sabe o que fazer, se o cientista sabe como cuidar da mente humana, aí vem essa luz vem de Deus. Se realmente é uma pessoa que faz o bem, né? O bem que vem da ciência é de Deus. Então não tem espanto nenhum. Assim, Deus falar diretamente comigo o que a ciência fala, porque é ele que fala para o cientista. É ele que ilumina em geral todo mundo. O bem só vem de Deus. O bem só vem de Deus. Então essa sabedoria que a gente tem, que vem infusa, é de Deus. É dele que mostra, é ele que mostra essa sabedoria, como cuidar da criança, como fazer numa situação dessa que é de dor, de luto, como fazer. E você faz o que é certo, veio de Deus a luz, né? Que é Jesus que ilumina. E aí ela falou que tem muita gente que mente, fica mentindo para as crianças, principalmente criança, e a pessoa fica com essa coisa na cabeça a vida inteira, e depois vai ter que ir lá na terapia, o terapeuta vai lá na raiz do problema e descobre, olha, você tem isso, essa insegurança, porque porque sua mãe, ela mentia muito para você, ela falava que ela saía para ir trabalhar e ela não dava tchau para você, ela ficava as pessoas mentiam para você, sei lá, tipo assim, ela falou isso, ela falou que tem gente que quando o pai morre, por exemplo, e a pessoa não tem coragem de falar para a criança que o pai morreu, aí fala seu pai viajou, aí depois fala que morreu. Menino, isso dá um problema. Então, assim, um exemplo assim do que aconteceu que eu vi esse que Jesus falou que ele é o sol que ilumina as almas em particular e no geral também. E ele ilumina, né, tudo, em tudo, todos os aspectos. Se a gente, por exemplo, para entender Deus, como que a gente vai entender Deus? Se não tiver a luz que vem de Jesus para poder a gente entender o que ele fala, o que ele mesmo fala, ele que ilumina, ele veio trazer a mensagem, né, para a gente entender Deus. O homem via Deus totalmente distorcido, né? A pessoa de Deus totalmente distorcida, a pessoa do Pai, ele veio trazer a mensagem, a revelação do Pai, que a gente via totalmente distorcido. Aí ela fala: quem pode dizer o que entendia sobre esta luz e os efeitos benéficos que produz nas almas que tem este sol como se fosse seu? É maravilhoso, porque a gente tem esse sol para entender
vê tudo com os olhos de Deus, vê tudo vê a verdade em tudo. Viver na luz, viver na verdade. Parecia que a alma possuindo esta luz põe em fuga as trevas. Você não vê mais as coisas de forma distorcida. Você enxerga o propósito de tudo e fica em paz. Você vê a situação, às vezes, na sua vida complicada, mas você entende o propósito. Você enxerga o propósito de tudo e fica numa paz. E fica feliz, apesar dos problemas. Apesar das situações difíceis, você está feliz. Parecia-me que a alma possuindo esta luz põe em fuga as trevas. Como o sol material a surgir sobre o nosso horizonte põe em fuga as trevas da noite. Quando a gente vive nas trevas, por exemplo, a pessoa olha para a vida dela e só reclama. Nossa, eu sou muito infeliz, eu não tenho o que agradecer e vive infeliz do quê? Quem vive nessa luz tem motivo para agradecer 24 horas, porque a gente só vê luz, só vê o bem. Você agradece porque você está vivo respirando. Você enxerga o óbvio. Às vezes a pessoa não está enxergando o óbvio. Eu tava falando com meu colega esses dias, eu falei assim, ele falou assim, eu tava muito chateado, reclamando, não sei o quê. Aí eu vi um cara tomando banho numa cadeira de roda. Acabou minhas reclamações. Eu falei, pois é, você tem tanto motivo para agradecer. Se você volta para casa são e salvo, sem nenhum arranhão, você tem tanto motivo, você tem que agradecer tanto, porque para você não tem noção do milagre que é você ter acordado, ter vindo trabalhar e não ter acontecido nada com você. E você voltar para casa são e salvo, sem nenhum arranhão, sem nada. Olha quanta coisa poderia ter acontecido e não aconteceu. Deus te protegeu, Deus te livrou de tanta coisa, você não tem noção. No ar que a gente está respirando, tem um monte de coisa que pode matar a gente. No ar que a gente respira. E você está respirando, você está vivo, você está bem. Nossa, você tem tanto motivo para agradecer. Então você vê só motivo para agradecer o tempo todo, só vê luz, só vê felicidade, só vê o bem. Nas coisas mais simples. Que eu tava falando para ele, eu falei assim, nossa, é tão bom quando a gente perde alguma coisa, porque a gente dá tanto valor depois que recupera, é tão bom. Como assim? Como que é bom perder uma coisa? Sim, porque, por exemplo, aí você vê o valor nas coisas mais simples. E eu fico tão feliz, igual hoje eu tô tão feliz porque eu, eu pude pegar a roupa no meu guarda-roupa. Como assim? Porque a minha casa tá toda bagunçada, as minhas coisas tá tudo fora do lugar. E hoje eu coloquei de novo minhas roupas no guarda-roupa. E foi tão bom pegar minha roupa no guarda-roupa. Então é tão bom é tão bom ter tirado do lugar para eu poder dar valor. Sabe? Você vê tudo no o positivo, né? Tipo assim, você vê a vida de outro jeito, com outros olhos. Sem sair da realidade, sem virar uma loucura, não ser uma loucura, assim. Aí ele é mesmo. Aí ele começou a falar, eu tava hoje reclamando, não sei o quê. Aí depois que ele viu a realidade da vida dele, tanto que ele é feliz e não sabe, o tanto que ele tem só que agradecer. Aí eu falei, realmente é desse jeito, a gente não enxerga. Então Jesus coloca essas trevas em fuga, né? Esta luz divina, se a alma é fria, aquece-a. Se está nua de virtudes, torna-a fecunda. Se está inundada pela nociva enfermidade da tibieza, com seu calor absorve aquele humor mau. Numa palavra, para não me alongar demasiado, este sol divino, introduzindo a alma no centro de sua esfera, a cobre com todos seus raios e chega a transformá-la em sua mesma luz. Nossa, interessante isso aqui. Esta luz divina, se a alma é fria, aquece-a. Se está nua, essa luz é ele mesmo, né? Então, quando você vive nele, ele te cobre com ele mesmo. Com ele mesmo. Você está nele. Então você vive dele, às custas dele, da santidade dele. Ele fala um trecho desse jeito. Quem vive, vive às custas dele, da santidade dele, dos méritos dele. E a alma se torna
A alma chega a transformá-la em sua mesma luz, se absorve ele. Depois disso, como eu me sentia toda abatida, Jesus, querendo me aliviar, me disse: Esta manhã quero deleitar-me em ti. Nossa, então ele fala tanto, né? Que essa luz absorve, que a pessoa é absorvida e tudo. E aí a alma é fria, aquece, você está nua de virtude, se torna fecunda. Aí ela fala: Eu estava abatida, eu me sentia abatida. Aí ele disse: Esta manhã eu quero deleitar-me em ti. E começou a fazer seus habituais truques amorosos. Volume 3, 56, 1º de abril de 1900. As paixões mudadas em virtudes. Assim, o que eu estava querendo falar é o seguinte, assim, ó. Jesus traz uma luz que mostra pra gente a realidade. Que muita gente vive nas trevas da ignorância. Aí tem um trecho, me lembrou de um trecho que ele fala que... Ai, meu Deus. Ele fala assim, que tem uma... Ai, Jesus, peraí, assim, ó. Que tem uma pessoa que é rica, e ela tá lá, ela é rica, mas ela não, ela tem uma propriedade, ela é rica, ela é muito rica. E ela vive feliz falando que é pobre, miserável, que, que é muito triste, infeliz, que ela é miserável, que ela não tem onde dormir, que ela não tem o que comer. E vive na pobreza. Ela vive como pobre, mas ela é rica. Aí ele falou assim: imagina a loucura dessa pessoa pensar desse jeito. E ela insiste tanto nessa história de que ela é pobre, que ela realmente abandona a riqueza e vai embora. E ela vive tanto como pobre, colocou na cabeça que é pobre, que fica pobre mesmo. E abre mão da riqueza que ela tem. Então, assim, a pessoa vive nas trevas. Ela é rica, ela tem dinheiro, ela tem comida, ela tem roupa para vestir, ela tem casa, ela tem tudo, mas ela vive como pobre porque ela é doida. Vive na ignorância. Aí, quem vive, o ser humano, sem essa luz que vem de Deus, ele vive desse jeito. A gente é criado por Deus, a gente é filho de Deus, a gente teve o pecado e tudo, mas Jesus, o Verbo se encarnou, trouxe a salvação, ele nos salvou, ele nos redimiu, ele deu a vida para gente retornar à ordem primordial da criação, viver na divina vontade, a gente viver como filho de Deus na divina vontade, com a santidade divina. Ele veio e já fez tudo isso. E o homem vive como se ainda fosse escravo de Satanás. Olha as trevas, que é os que o ser humano vive se não tem essa luz que vem de Jesus. Olha as trevas que ele vive. Ele é rico, o homem vive na terra triste, infeliz, sem esperança, sendo que ele foi salvo por Jesus, ele foi salvo, ele tem o céu, Jesus trouxe o céu, de novo o céu está aberto para a gente viver já aqui na terra, se a gente quiser, mas o homem vive na escuridão, nas trevas, no pecado, na ignorância, vive, a gente tem pai e você vive como um filho que não tem pai. Na pobreza, na mais esquálida miséria. Sendo que você tem um pai que te ama e tá com os braços abertos para te receber, te perdoar. Então, Jesus traz essa luz, assim, entendeu? Pra gente não, pra gente viver realmente o propósito que a gente foi criado. Pra gente viver a realidade. O homem vive nas trevas da ignorância, vive na escravidão, comendo lama, comendo lavagem de porca e dos pecados, dos vícios, vivendo como um, um escravo, um bicho, um sei lá o quê. Sendo que a gente foi criado para viver a santidade e tudo, e tem como viver isso, né, já em vida, mas vive nessa ignorância, nas trevas, como se isso não existisse.
Então vive totalmente numa mentira, né? Vive totalmente fora dessa realidade que se não tem essa luz que vem de Jesus. Depois de esperar e esperar, meu doce Jesus fazia-se ver dentro de meu coração. Parecia-me ver um sol que expandia raios. E olhando no centro deste sol, descobria o rosto de Nosso Senhor. Mas o que me fez espantar é que via no meu coração muitas donzelas vestidas de branco, com coroas na cabeça que rodeavam este sol divino, alimentando-se daqueles raios que expandem deste sol, que expandem este sol. Oh, como eram belas, modestas, humildes e todas atentas, e deleitando-se em Jesus. Então, não conhecendo o significado disto, com um pouco de temor pedi a Jesus que me fizesse saber quem eram aquelas donzelas, e ele me disse: estas donzelas eram suas paixões, que agora, com minha graça, mudei em outras tantas virtudes, que me fazem nobre cortejo, estando todas à minha disposição. E eu, em recompensa, as vou nutrindo com minha contínua graça. Ah, Senhor, no entanto, me sinto tão mal que me envergonho de mim mesma. Tão interessante, né? No outro trecho, ela falou que via que a alma que vivesse nesse centro do sol divino, que é Jesus, se alimentava, né? Ela falou, se transformava nesse mesmo sol, ele introduzindo a alma nesse centro, no centro da sua esfera, a cobre com todos os seus raios. Então, ele cobre a alma com as coisas dele, né? Com as coisas dele. E agora, nesse trecho, ela vê, ela vê Jesus no coração dela. Ela vê Jesus no coração dela. Parecia ver um sol que expandia os raios. E Jesus dela dentro desse sol. E ao redor as donzelas vestidas de branco. Então, assim, essas donzelas eram as paixões dela que se transformaram em virtude por meio da graça. Por meio da graça, que vem de Jesus. Por nós mesmos a gente não é nada, né? Então vem dele. Toda essa purificação das paixões que se transformam em virtudes, vem tudo de Jesus. Por nós a gente não consegue ser nada. Tudo vem dele, dos méritos dele, é uma obra dele, né? Vem dele. Ele que doa, que faz isso. Claro, com a colaboração da alma, né? A alma tem que estar disposta, tem que querer, tem que colaborar, tem que corresponder à graça. Aí vai ter vários textos que ele vai falar sobre correspondência, né, a esta obra que ele faz. A gente não é um robô, a gente tem vontade, então a gente tem que colaborar, tem que querer. Não é por nós mesmos que acontece nada, mas a gente tem que colaborar. Por nós mesmos não é, mas não, ele não faz nada se não tiver a nossa colaboração. Se a gente não quiser, ele não vai forçar. Né? Mas também não é mérito nosso, não é uma obra nossa. É uma obra dele, ele que faz, mas a alma tem que colaborar, tem que querer. Ele não quer nada forçado, né? Ele fala isso. Ele não quer nada forçado. Estas donzelas eram suas paixões, que agora, com minha graça, mudei em outras tantas virtudes que me fazem nobre cortejo, estando todas à minha disposição. E eu, em recompensa, as vou nutrindo com minha contínua graça. Ele que cria, ele que transforma, ele que nutre essas virtudes e tudo é ele. Ah, Senhor, no entanto, me envergonho, me sinto tão mal que me envergonho de mim mesma. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.